Ok, fellows, Estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Hoje gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre equalizadores gráficos. São pedais, pode ser por módulo, pode ter em rack, pode ser de forma digital, são ferramentas bem legais que podem auxiliar na composição de um determinado timbre, de um amplificador que você está projetando ou que você está usando e tudo mais. Fazer uma análise técnica aqui de um equalizador qualquer do mercado, no caso é um Behringer, modelo EQ700, mas tudo que eu vou falar aqui se aplica a qualquer equalizador gráfico que porventura vocês podem encontrar por aí, ok? A ideia será qual? Montei aqui um pequeno setup onde você tem nessa porta de cá, na entrada, um sinal sendo injetado, feito em varredura de frequência, indo de 50 Hz a 10 kHz, mais ou menos um range suficiente para testes para guitarras. E na saída, na porta 2. Nesse momento, o que ele está fazendo? Está fazendo uma varredura de 50 Hz, passando por esse cabo, esse pequeno pigtail, e indicando a diferença naquela linha azul que começa a surgir ali embaixo, a diferença de intensidade de sinal entre o canal 2 e o canal 1. Portanto, 0 dB, porque não tem perdas nenhuma no espectro de frequência de 50 Hz a 10 kHz desse pequeno cabo. Muito bem, no meio desse caminho, vamos colocar um pedal, que é esse cara de cá. O sinal que é injetado eu estou colocando aqui na entrada, como simulando a entrada do instrumento. Na saída do pedal, vamos colocar no canal 2, ali, nesse de cá. Ligar a alimentação, né? A fonte de 9 volts. E fazer um primeiro teste, que é o teste de inserção. Verificar se existe, pela questão de você colocar um pedal como esse, na tua pedaleira, no teu board, se tem alguma perda de sinal. Rodando novamente o espectro. O sweep de frequência, né? De imediato já dá para notar ali no gráfico que a gente tem uma pequena perda, mas é praticamente imensurável, tá? Uma perda de menos meio dB. Ninguém ouve. Na prática, observa. Em vez de 0, agora tem menos meio dB. Na prática, ninguém vai conseguir ouvir essa perda de inserção. Se fosse um true bypass, aqueles pedais que usam chaves, né, certamente seria 0. Mas no quesito aí, perdas por inserção, praticamente está ok, mais do que ok até. Agora eu vou tentar acionar o pedal e verificar aqui, ó, tentar deixar o mais próximo possível, usar esse plástico aqui para pentear o espectro de frequência e tentar deixar aqui para vocês o que eu melhor consigo em 0 dB. 0 dB em todas as frequências e 0 dB no nível de level do pedal. Basicamente, um equalizador ele se presta a qual propósito? Atenuar ou amplificar determinadas faixas de frequência. Você nota aqui em cima você tem 100, 200, 400, 800, 1K6, 1.6K, 3.2K e 6.4K Hz. São esses valores aqui em cima da maioria dos pedais. E aqui você tem uma inscrição falando mais 15 menos 15. É mais 15 dB menos 15 dB. O que é dB? dB sempre é uma relação entre o que entra e o que sai. Se você tem valores positivos, o que está no meio do caminho está amplificando esse sinal. Se você tem valores negativos em dB, no meio desse caminho, o que está no meio desse caminho está atenuando o sinal, atenuando aquela frequência em específico. Então, partindo da ideia, da informação constada no próprio silkscreen do pedal, tentei aqui deixar tudo em 0, com ele ligado. Aqui é ele desligado. Vamos ver ele, com ele ligado, como que o gráfico se comporta. Bom, de imediato já dá para notar que mesmo tudo em flat, tudo fletado, ele tem de cara um ganho aí, tá se apresentando um ganho de quase, olha, em relação a 0, em relação se fosse só o cabo, se fosse só o cabinho, estaria aqui em 0. Então eu já tenho uns 12 dB de ganho só pela questão dele estar ligado, com os valores em flat, né, fletado. Se eu reduzir um pouquinho mais esse controle de level aqui,
pouca coisa, e rodar novamente o gráfico, você vai notar que o gráfico vai mudar um pouquinho. Em vez dele partir de 15, ele está partindo de 3, ali ó, 1, 3, e está bem mais condizente. Então acho que uma característica que a gente já pode analisar em relação a esse pedal é que talvez o que está impresso no painel não está 100% correto, né? Vou tentar melhorar um pouco mais aqui utilizando de novo essa reguinha de plástico para tentar deixar o mais flat possível, para ver se não houve nenhum erro de ajuste que eu fiz aqui, tá? Vou partir da seguinte ideia, vou partir que a parte de cima, não do centro do knob, e sim de cima do knob, está em 0. Vamos ver se por aí eu consigo um resultado um pouco melhor ali, ó. Vamos ver. Agora ele está atenuando em 12 dBs, né? Observa ali, ó. Está partindo de 12 dBs. Realmente é bem crítico a posição aqui dele dos controles, né? Novamente, vou deixar aqui em 0, ou próximo disso, e continuar com os testes. Essa variação foi porque eu estava editando as posições dos controles durante a execução da varredura. Aonde isso aqui pode ser bastante útil no teu dia a dia? Para você melhorar, de certa forma, atenuar ou acentuar determinadas frequências. Por exemplo, vendo na prática ele funcionando, vou tentar colocar isso aqui, ó, apenas com 400 Hz, tá? Então eu estou aqui no controle de 400 Hz e puxei ele lá para cima, onde teoricamente ele vai adicionar na frequência de 400 Hz aproximadamente 15 dBs em relação ao sinal entrado. Olha ali, ó. Acho que dessa vez a linha flat eu acertei o ponto aqui mais ou menos, ó. Tanto que está apenas com 2 dBs nas outras frequências e 0 depois, mas nota, nesse ponto de cá eu tenho um incremento de aproximadamente 14 dBs na frequência de 416 Hz, exatamente como o gráfico daqui mostra. Se eu desloco esse controle para baixo, eu vou baixar a intensidade da frequência de 400 Hz, portanto eu vou atenuar em relação às outras frequências. Vamos ver como o gráfico fica? A acuidade desse gráfico aqui pode ser melhorado, é só eu adicionar mais pontos, mas aí o vídeo acaba demorando muito, porque cada sweep acaba demorando um tempo muito grande. Mas ó, acho que já ilustra bem de forma didática o que a gente está configurando no equipamento e a resposta no espectro em domínio de frequência que a gente vai ter da resultante, né? Observa aqui esse DEP, esse mergulho, ele mostra aqui, ó, 416 Hz, novamente, nessa parte de cá. 416 Hz é esse ponto de cá, com atenuação de menos 12,5, aproximadamente menos 13 dBs. Deveria ser 15, mas está dentro do, digamos, satisfatório para a gente poder ter um uso do equipamento. Uma outra característica seria, por exemplo, colocar aqui, ó, uma amplificação em 3.2 kHz e uma amplificação, por exemplo, em 200 kHz e uma atenuação, só como curiosidade, em 800 Hz. Então vem aqui no controle de 800 e baixo. Então nota, 100, 400, 1K6 e 6.4, teoricamente, estão todos com os ganhos fletados, não está tendo nenhuma interferência, nenhum incremento e nenhuma atenuação nessas frequências. Porém, em 400 Hz, em 3.2, eu estou adicionando um determinado valor em relação ao sinal entrado. E 800 Hz eu estou atenuando. Nós vamos ter um gráfico ali, de certa forma, semelhante à posição dos knobs no próprio pedal. Agora eu vou ter um grande mergulho e logo depois mais uma pequena montanha ali. Então tá aqui, ó. Aqui seria a linha flat. Eu tenho lá um incremento em 200 Hz, um decremento em 800 Hz, um incremento em 3.2 Hz e o resto se mantém razoavelmente flat.
A intensidade, o quão isso aqui é, digamos, fechado, seria o que? O fator Q de aproveitamento do pedal. Normalmente, para pedais de guitarra, para áudio, não é tão interessante você ter vales tão definidos como os equalizadores paramétricos. Isso, no caso, o equalizador gráfico, ele tende a ter essa saia de frequência onde ele atua, de certa maneira, um pouco mais larga do que quando você usa um equalizador paramétrico. Que aí o paramétrico ele tende a ter, semelhante ao wah-wah, né? O pedal wah que a gente usa na guitarra é um equalizador paramétrico que você desloca no tempo. Aqui, nesse caso de cá, claramente você tem uma atenuação, uma atuação, uma amplificação que você faz numa determinada frequência, ele tem uma saia, uma largura de banda daquele efeito ajustado um pouco mais largo do que o equalizador paramétrico, que ele é mais sharpen, ele é mais pontual, ele é mais agudo. Observa aí, 1.6 a partir de 800 Hz ele já começa a atenuar, a atuar, e a partir de 2 kHz ele para de atuar. Então ele tem uma largura, apesar de eu ter escolhido 1.6, não é uma agulha que o gráfico se manifesta, ele se manifesta com uma certa largura. Isso é o fator Q do equalizador. Bom, falando tudo isso, onde que a gente pode aplicar isso na prática? De que maneira? Se você pega, por exemplo, as frequências fundamentais das notas do braço de uma guitarra, algumas conclusões a gente pode chegar aqui. Por exemplo, quando eu tenho a sexta corda da guitarra solta, isso numa afinação convencional, não numa afinação drop, ok? A frequência dela é de 82 Hz, do Mi, da corda Mi. E a corda mais aguda, solta também, é de aproximadamente 329 Hz. Quando você pressiona a 12ª casa, ou seja, uma oitava de distância da corda solta, a frequência dobra. Ela parte para 659 Hz, contra os 329. Isso aqui é aproximado, tá? Mas dá para ter uma boa ideia. O que ocorre então? Quando você faz um acorde, por exemplo, um Lá maior, cujas notas são Lá, Mi, Lá, Dó sustenido e Mi, obviamente a diferença entre esse Lá de 110 Hz com o Lá da terceira corda pressionada na segunda casa, que é 220 Hz, aqui perfaz uma oitava. E nessa tríade você tem basicamente a primeira nota, a quinta nota, né? Tônica mediante, tônica dominante mediante, o que vai caracterizar o timbre, que não são essas notas puras, são as harmônicas de cada nota tocada. Cada instrumento tem um espectro harmônico. Basicamente, o que caracteriza um timbre são a intensidade dos harmônicos de cada nota tocada, associada às características sonoras de ataque, decaimento e liberação dessa nota. O conceito de ataque, release, decay, que a gente pode até, de certa forma, transportar isso para a síntese aditiva, que isso somado com o conjunto de harmônicos das notas tocadas num acorde, por exemplo, de Lá maior do braço de uma guitarra, você pode ter uma análise numérica, de certa forma, das características tonais de um instrumento. Para que é importante a gente saber isso? Para muitas vezes, quando você vai utilizar um equipamento que tem valores de frequência disponível a você, obviamente que ninguém vai decorar isso, né? Isso aqui não precisa. Mas pelo menos intua. Se você atuar, por exemplo, aqui no controle de 200 Hz e estiver tocando, suponha, na oitava casa da primeira corda, a nota Dó, a frequência fundamental ali é de 523. Portanto, 100 ou 200 Hz está muito abaixo dessa nota tocada. O equipamento não vai atuar. Ele só vai atuar na fundamental e suas respectivas harmônicas que compõem o timbre. Então, quando a gente fala que está montando ou projetando um determinado equalizador para a guitarra, quando a gente fala de baixa frequência, média frequência e alta frequência, não necessariamente são as baixas, médias e altas que a gente usa numa análise acústica
de, de áudio puro. O áudio puro é de 20 Hz a 20 kHz. A guitarra, se tudo der muito certo, muito certo mesmo, for uma guitarra com som extremamente instalado, a gente pode considerar que nós vamos atingir frequências de aproximadamente, aqui olha, seria a corda, na primeira corda, na corda Mi, a mais fina, no 20º traste, eu tenho 1 kHz aqui, de tom fundamental. Obviamente que eu vou ter 2 na segunda harmônica, 3 kHz na terceira harmônica, 5 kHz na quinta harmônica e assim vai. Se tudo correr muito bem, talvez eu tenha resposta sendo gerado pelo instrumento lá na casa dos 5 kHz. Então 5 kHz realmente é uma frequência muito alta para a guitarra. Não quer dizer que não seja importante. Sim, ela é importante na percepção da composição do timbre do instrumento. Nota, de novo, quando eu toco essas notas de um acorde de Lá maior, cujas notas são Lá, Dó sustenido e Mi, eu tenho basicamente essas frequências fundamentais. Porém, característica da corda, característica do instrumento, da madeira, do captador, do amplificador, de todo o conjunto, irão produzir frequências dobradas das notas fundamentais, chamadas de frequências harmônicas. O design, a intensidade, o batimento que você tem, a sobreposição de frequências harmônicas, por exemplo aqui, ó, ao pressionar a corda, de certa forma, cuja frequência é 165, que é a corda Ré tocada na segunda casa, que corresponde à nota Mi. Ela tem uma frequência de 165 Hz. A sua primeira harmônica, que seria o dobro, está em 330 Hz, que corresponde com a da terceira harmônica, será o mesmo número da terceira harmônica da corda Lá solta. Quando você toca Lá solta, ela não vai só soar em 110 Hz, ela vai soar em 110 Hz, em 220 Hz, em 330 Hz e assim sucessivamente, porém em variações de intensidade maior ou menor. Essas variações de intensidade, a sobreposição com outras frequências em ressonância, é o que vão caracterizar o timbre do instrumento. Então observa, suponha que você queira atenuar os graves da guitarra. Bom, muito bem, os graves correspondem mais ou menos a essa região de notas aqui, ó. A frequência mais baixa de 87, e a gente poderia chamar que a frequência mais alta da região dos graves está por volta de 156 Hz, 147 Hz, 110 Hz, o mínimo começa, 82 o mínimo começa, até mais ou menos 147, seria a corda Ré solta. Então daqui, e aí uma certa repetição que ela vem até aqui, ó, essa faixa, ou seja, nessa corda Mi, até aqui mais ou menos, a gente pode considerar que seriam os timbres mais graves do instrumento. Aqui os timbres mais médios do instrumento. E daqui para cá, os timbres mais agudos do instrumento. Isso nas frequências puras. Suponha que você quer dar uma certa atenuada nos graves. Bom, é bem óbvio que você vai fazer. Você vai baixar um pouco por aqui. Até aproximadamente 147 Hz. Até. Então, a atenuação ela vai funcionar muito bem nesses dois controles, que corresponde a 100 e 200. Talvez o 400, a não ser pela saia do filtro, não seja tão atuante no que se diz respeito à nota Ré solta. Nos graves não vai atuar tanto. Então, esses dois sim. Aqui eu tenho um boost dos graves, aqui eu tenho uma atenuação dos graves. É muito comum a gente que toca guitarra gostar desse design dos gráficos, né, de equalização. Isso é bem comum no Mesa Boogie também. A gente gosta desse scooped, né, desse V, desse shape. Se você for analisar 800 Hz, 400, 800 especificamente, aqui nesse board, nós estamos falando de atenuar as frequências mais agudas. E, consequentemente, mesmo nas notas tocadas mais graves, as respectivas harmônicas que porventura elas possam ter. Então, esse corte tende a manter, de certa forma,
as notas mais graves do instrumento, atenuar o que nós chamamos na percepção ao ouvir a própria guitarra de notas mais médias e acentuar um pouco as notas agudas. É uma curva bem interessante. Olha ali o espectro gráfico dela, como fica. Ele replica, né, de certa forma, um equalizador gráfico. Ele é interessante porque ele, de certa forma, ele faz essa mímica, ele mimetiza a resposta tonal aplicada nos instrumentos, né? Ok? Bom, vou fazer as mesmas combinações agora, ligando esse pequeno amplificador aqui e tentando comparar um pouco dessa teoria que nós analisamos com o aspecto acústico. Vou fazer a mesma nota, o acorde de Lá maior, com algumas atenuações para vocês notarem que determinadas partes do sistema não funcionam, não atuam, porque obviamente eu estou atuando em frequências menores do que efetivamente o acorde dispara, e as frequências agudas. Esses 6 kHz quase nunca com a guitarra pura a gente consegue ouvir. Porém, com fuzz, com distortions, com sinais mais clipados, esse controle pode se tornar mais óbvio. Por quê? Não necessariamente pela nota tocada. Não pela nota tocada, mas pelas frequências harmônicas que foram amplificadas durante a compressão. Quando você clipa um sinal de áudio senoidal, você está, de certa forma, transformando o sinal senoidal em onda quadrada. Ao transformar em onda quadrada, tecnicamente, o que você está fazendo? Pegando a segunda, terceira, quinta, sétima, todas as harmônicas que compõem o espectro de frequência e dando um boost nelas. Basicamente, um sinal de onda quadrada é a sobreposição de várias senoides. A senoide fundamental, a segunda harmônica, a terceira, a quarta, a quinta e assim vai. As harmônicas pares e ímpares sobrepostas e encavaladas, com intensidade maior do que no sinal puro senoidal, perfaz uma onda quadrada. Quando eu aplico um fuzz, clipo o sinal, um distortion, alguma coisa, o que eu estou fazendo é transformar aquilo cuja predominância maior são nas fundamentais num espectro mais rico em harmônicos. Aqui o de 100 Hz atua, por consequência da nota Lá solta, que é 110 Hz. kHz atua pouco nessa nota especificamente, nesse acorde especificamente, por consequência de estar um pouco acima do que efetivamente eu consigo ouvir. Se eu coloco um fuzz ou um compressor, no caso um distortion, no meio desse caminho, certamente a gente vai ter uma atenuação e uma atuação melhorada nesse controle. Bom, para finalizar, um pequeno distortion aqui no meio do caminho, que ele tem característica de, ao clipar ele por diodos e não LED, tem uma altíssima compressão no sinal que é gerado. Em amarelo, o sinal original, especificamente está com 870 Hz, vou até subir um pouquinho aqui, para 1 kHz, que seria mais ou menos o padrão de testes. A amplitude do sinal em amarelo está com aproximadamente 320 mV de pico a pico, simula com um pouco de excesso a saída de um captador humbucker, que a gente possa, média, claro que pode ter um pouco menos, um pouco mais, mas seria um sinal razoavelmente forte de uma guitarra.
No momento está passando aqui pelo sistema de True Bypass, ou seja, praticamente o sinal que entra é o que sai. Se fizesse análise de frequência aqui, a gente veria que não tem variação em dB entre os dois sinais. E quando eu aciono no modo de saturação, de compressão o pedal, eu tenho essa conversão da onda que entra como uma senoide e sai como uma onda quadrada. Quanto maior o ganho, mais, entre aspas, perfeita é essa onda quadrada. Quanto menor o ganho, mais ela tende a ser semelhante à própria senoide de entrada. Observa, uma senoide, suponha que eu tivesse a sobreposição desse trecho aqui, do dobro de frequência, e somasse esse dobro de frequência, que seria a segunda harmônica, à própria fundamental, eu teria essa somatória de harmônicas e a gente enxergaria um sinal em onda quadrada. De forma muito simples, a gente pode fazer uma análise disso através do sistema de FFT, que quase todo equipamento como esse tem, que é a análise de transformadas Fourier rápida. Por aqui, ó, acho que a gente consegue ter uma ideia quando eu seto para o canal 2. E aqui deixa eu dar um pequeno zoom aqui para vocês verem. Observa, isso aqui é a nota fundamental. Deixa eu desligar os outros dois, só para ficar mais didático. Isso aqui é a nota fundamental. Essa é a primeira harmônica, a segunda harmônica, a terceira harmônica, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e assim vai. Quando o sinal está com bastante distorção, eu tenho essa presença das harmônicas aqui. Se aqui é 1 kHz, aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. Quando eu tiro a saturação, observa, a intensidade das harmônicas começa a ser menor. Se eu baixar bastante a saturação, que seria o efeito de clipe do sinal, basicamente as harmônicas desaparecem. Por quê? Porque o sinal volta a se assemelhar a basicamente uma onda senoidal. Ao adicionar saturação, o que eu estou fazendo é adicionar naquele espectro de frequências harmônicas. Ao remover saturação, ou ganho, né? O que eu estou fazendo é eliminar essas harmônicas geradas na compressão e saturação de um sinal original. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É só uma análise técnica do funcionamento básico de duas grandes famílias de estilos de pedais, que seriam os, digamos, atenuadores e amplificadores, e os distorcedores, né? Aqueles que convertem, que comprimem o sinal. Seja essa compressão dada através de circuitos dedicados, como circuitos FET em saturação, ou através de duplos diodos, duplos LEDs, combinações de LEDs com diodos, você vai ter diferentes características na assinatura gráfica desses pedais, bem como a variação tonal, que vai deslocar, adicionar ou remover harmônicos na sonoridade que você, porventura, está ouvindo. Ok, meus amigos, espero que vocês tenham se divertido. Essa foi a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Até a próxima, 73 a todos. Valeu!